Jonas Ferreira, 42 anos, estacionou sua caminhonete na entrada de terra batida, o motor tossindo antes de silenciar. A casa à sua frente era uma relíquia do século XIX, com paredes de reboco descascado e janelas que pareciam olhos cansados. Ele havia comprado a propriedade por uma pechincha, fugindo do caos de São Paulo após um divórcio que o deixara com pouco além de dívidas e um vazio no peito. O corretor, um homem de fala rápida, chamado Senhor Almeida, garantira que era uma oportunidade única. Jonas não perguntou por que o preço era tão baixo. Agora, olhando para o quintal, nos fundos, ele começava a se arrepender. O quintal era vasto, maior do que parecia nas fotos. Uma cerca de madeira apodrecida o delimitava e um carvalho retorcido dominava o canto direito, suas raízes expostas, como dedos saindo da terra. Arbustos espinhosos e ervas daninhas cresciam descontroladamente e uma névoa fina pairava mesmo sob o sol do meio-dia. Jonas franziu a testa. Algo no quintal parecia errado. Ele não sabia explicar, mas sentia um peixe no ar, como se o terreno o observasse. Ele passou o dia descarregando caixas, tentando ignorar a sensação de ser vigiado. À noite, exausto, sento-se na varanda dos fundos com uma cerveja. O silêncio era opressivo, quebrado apenas por um som distante, um arrastar lento, como se algo pesado fosse puxado pela grama. Jonas acendeu a lanterna do celular, o fez, cortando a escuridão. Nada, apenas a névoa, mais densa agora, e as sombras dos galhos balançando sem vento. Provavelmente um animal, murmurou, mas sua voz tremia. Ele voltou para dentro, trancando a porta. Naquela noite, sonhou com uma figura alta e sem rosto, parada no quintal, segurando um espelho que refletia não seu rosto, mas olhos brancos e vazios. Na manhã seguinte, Jonas decidiu explorar o quintal. Ele não era supersticioso, mas o sonho o deixara inquieto. Armado com uma lanterna potente e uma faca de caça, ele seguiu o caminho de terra até a cerca. Encontrou marcas na grama, sulcos profundos, como se algo grande tivesse sido arrastado. O rastro levava ao carvalho, onde ele encontrou um pedaço de tecido preso nas raízes, rasgado e manchado de algo escuro. Sangue! Ele guardou o tecido no bolso, o coração acelerado. O rastro continuava até um galpão nos fundos, coberto de erva e com tábuas soltas. Jonas nunca o inspecionara. O corretor dissera que era só um depósito de ferramentas. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Ele pegou um pé de cabra da caminhonete e forçou a entrada. O interior cheirava mofo e terra úmida. Ferramentas enferrujadas pendiam das paredes e caixas mofadas se empilhavam nos cantos. No chão, um alçapão de madeira, coberto de arranhões, chamou sua atenção. Jonas hesitou. A corretora não mencionara um porão. Ele abriu o alçapão, revelando uma escada que descia para a escuridão. O ar que subiu era frio, com um leve cheiro metálico. Você é um idiota, murmurou, mas a curiosidade venceu. Ele desceu a lanterna, iluminando paredes de terra cobertas de musgo e símbolos estranhos, menos círculos entrelaçados, linhãos quebrados como algo ritualístico. O túnel se estendia além do alcance da luz. Então ele ouviu o arrastar, agora mais próximo, vindo do fundo do túnel. Jonas congelou, o feixe da lanterna tremendo. "Quem tá aí?" gritou, mas o eco devolveu apenas silêncio. Elduão. Passo para trás e o alçapão se fechou com um estrondo. A lanterna piscou e apagou. Na escuridão, uma voz gutural sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Jonas gritou, tateando as paredes. Os símbolos sob seus dedos estavam quentes, pulsando. Algo roçou sua perna, frio e viscoso. Em pânico, ele sacou a faca e golpeou às cegas. Um grito sobrenatural ecoou e o alçapão se abriu. Ele subiu correndo, trancando o galpão atrás de si.
Na casa, ligou para a polícia, mas quando chegaram, o túnel parecia ter desmoronado. Provavelmente um velho esconderijo de contrabandista, disse o delegado, mas seus olhos evitavam os de Jonas. Naquela noite, Jonas não dormiu. Os Sans Volteran, arranhões nas janelas, passos no quintal. Ele verificou as câmeras de segurança. A imagem mostrava a sombra, agora mais definida, segurando um espelho. No reflexo, Jonas viu seu próprio rosto, mas com olhos brancos. Ele desligou o monitor, o coração na garganta. No dia seguinte, ele conheceu seu vizinho, um homem idoso chamado seu Otávio, que morava a meio quilômetro. Otávio era magro, com olhos fundos e um sorriso que não chegava ao rosto. Volkovic, o quintal à noite? Perguntou sem preâmbulos. Jonas hesitou, mas contou sobre a sombra e o túnel. Otávio não pareceu surpreso. Essa casa, ela guarda coisas que não deviam ser perturbadas. Otávio revelou que o terreno pertencia a uma seita no início do século XX, conhecida como Ordem do Véu. Eles acreditavam que o Carvalho era um portal para algo antigo, algo que exigia sacrifícios humanos. Um incêndio destruíra o grupo, mas os corpos nunca foram encontrados. Eles não morreram, disse Otávio, baixando a voz. Eles foram levados, Jonas. Yu, nervoso, mas Otávio não. Cuidado com o quintal, avisou. E não confie no que vê. Antes de ir, ele entregou a Jonas um amuleto, um pingente de ferro com um símbolo semelhante aos do túnel. Mantenha isso com você. Jonas voltou ao quintal, agora com um amuleto e um galão de gasolina. Ele não acreditava em rituais, mas a história de Otávio o abalara. Espalhou sal ao redor do carvalho e recitou uma oração que lembrava da infância. A árvore pareceu reagir, os galhos tremiam e a terra vibrou. A sombra apareceu, agora com membros longos e olhos brancos, segurando o espelho. Você não pode me deter, disse uma voz em sua mente. Jonas jogou a gasolina na árvore e acendeu um fósforo. As chamas subiram, mas a sombra riu, um som que fez seus ossos doerem. Ele correu para casa, mas a porta não abria. As janelas estavam cobertas por uma substância preta, como se a escuridão tivesse forma. A sombra estava dentro da casa agora, o espelho refletindo rostos torturados, não apenas o de Jonas, mas dezenas de outros, gritando em silêncio, em desespero. Jonas pegou o tecido do bolso e o rasgou. A sombra gritou e o espelho se estilhaçou. A casa tremeu e Jonas caiu. Quando abriu os olhos, a sombra havia sumido, mas o quintal não estava em silêncio. Ele ouviu vozes, dezenas delas, sussurrando seu nome. Jonas fugiu para um motel, mas os sussurros o seguiram. Ele pesquisou mais sobre a Ordem do Véu. Encontrou um diário online, escrito por uma descendente de um membro da seita, Clara Mendes. Ela descrevia o Carvalho como um elo com uma entidade chamada o Observador, que se alimentava de medo e memórias. A seita usava espelhos para aprisionar almas, oferecendo-as ao Observador em troca de poder. Mas algo dera errado, e a entidade os traíra. Jonas contatou Clara, que morava a 2 cidades dali. Ela concordou em ajudar, mas alertou: se você viu a sombra, ela já te marcou. Clara revelou que o tecido que Jonas encontrara era parte de um ritual, um tecido de contenção que prendia a entidade temporariamente. Rasgá-lo a enfraquecera, mas também a libertara. Clara chegou a casa com um livro antigo, cheio de símbolos. Precisamos selar o portal, disse. Mas quando entraram no quintal, o carvalho estava intacto, sem marcas de fogo. A sombra reapareceu, agora com o rosto de Otávio. Você confiou nele? Riu a voz. Jonas percebeu tarde demais que Otávio era parte da seita, ainda viva,
manipulando-o. A perseguição começou. Jonas e Clara correram pelo quintal, a sombra os seguindo, espelhos surgindo do nada, refletindo seus piores medos. Clara gritou instruções, desenhando símbolos na terra. Jonas segurou o amuleto, que queimava em sua mão. A sombra se aproximou, mas Clara terminou o ritual e o carvalho rachou, liberando um grito que fez o chão tremer. Quando o silêncio voltou, a sombra havia sumido, mas Clara olhou para Jonas, pálida. Isso não acabou. O observador não morre. Jonas olhou para o quintal, agora calmo, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Jonas acordou no motel, o coração disparado, o amuleto de ferro ainda quente contra seu peito. O quarto cheirava a mofo, mas era melhor do que a casa menos melhor, do que o quintal. Clara, sentada na cadeira ao canto, folheava o livro antigo que trouxera, seus olhos cansados percorrendo as páginas amareladas. Você já dormiu? Perguntou Jonas, esfregando o rosto. Não desde que cheguei, respondeu ela, sem levantar os olhos. Não podemos parar. O observador sabe que você o enfrentou. Ele não vai desistir. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil, como se ela escondesse algo. Jonas pegou o celular e abriu o e-mail que Clara enviara na noite anterior, com trechos digitalizados de um diário da Ordem do Véu. As palavras eram perturbadoras. O carvalho é a âncora. O observador vive nas raízes, entre os mundos. Ele vê através dos espelhos. Ele toma através do medo. Havia desenhos de símbolos idênticos aos do túnel, acompanhados de anotações sobre sacrifícios. Jonas sentiu um arrepio. Por que eu? Por que essa casa? Clara hesitou antes de responder. Você comprou a casa. Isso o torna parte disso. Mas pode haver mais. Algo sobre você ou sua família. Ela fechou o livro com um estalo. Precisamos voltar ao quintal. Há respostas lá. Jonas queria recusar, mas o peso do amuleto em seu pescoço o lembrava do que enfrentara. Ele concordou, relutante, e os dois partiram para casa ao amanhecer. O quintal parecia diferente à luz do dia menos quase normal, exceto pela névoa que persistia, fina como um véu. O carvalho estava intacto, sem marcas do fogo que Jonas tentara acender. Ele tocou o tronco e um choque percorreu sua mão, como se a árvore estivesse viva. Clara desenhou um círculo de sal ao redor do carvalho e abriu o livro, murmurando palavras em uma língua que Jonas não reconheceu. Os símbolos na casca da árvore brilharam por um instante e a terra tremeu. Tá aqui, disse Clara, sua voz tensa. O portal, mas precisamos encontrar o segundo acesso. Segundo acesso? Jonas franziu a testa. O túnel que você encontrou não é o único, explicou. Ela a ordem construiu passagens para manter o observador preso. Uma delas deve estar no quintal. Eles começaram a procurar, examinando cada canto do terreno. Jonas encontrou uma pedra grande, meio enterrada, com os mesmos símbolos do túnel gravados na superfície. Ele chamou Clara e juntos moveram a pedra, revelando outro alçapão, este menor, coberto de musgo. O cheiro que subiu era pior que o do primeiro, podre, como carne em decomposição. Jonas segurou a faca com força, enquanto Clara apontava uma lanterna para a escuridão. A escada era de pedra, escorregadia e estreita, descendo em espiral. Jonas ia na frente, o amuleto pulsando contra seu peito. As paredes do túnel eram diferentes, não de terra, mas de pedra polida, como se esculpidas por mãos antigas. Os símbolos aqui eram mais complexos, alguns pulsando com uma luz fraca, outros manchados de algo escuro e viscoso. Esses símbolos são selos, explicou Clara, sua voz ecoando. Eles mantêm o observador contido, mas estão enfraquecendo. Ela apontou para rachaduras nas paredes, onde os símbolos pareciam derreter, como cera. No fundo do túnel,
Eles encontraram uma câmara circular, com um espelho de corpo inteiro no centro, sua moldura entalhada com os mesmos símbolos. O vidro era opaco, como se coberto por fumaça. Jonas se aproximou, mas Clara o segurou. Não olhe diretamente, avisou. Ele usa os espelhos para entrar na sua mente, mas era tarde. Jonas viu seu reflexo, ou algo que parecia ele. Seus olhos estavam brancos e sua boca se contorcia em um sorriso que não era seu. Ele recuou, mas o espelho brilhou e uma voz ecoou na câmara. Você é meu. A temperatura caiu e a lanterna de Clara apagou. Sombras se moveram nas paredes, figuras humanoides que pareciam dançar. Jonas agarrou o amuleto que queimava agora e gritou para Clara correr. Eles subiram a escada, mas o túnel parecia mais longo, os degraus se multiplicando. Passos pesados os seguiam, acompanhados pelo arrastar lento que Jonas conhecia tão bem. Quando finalmente emergiram no quintal, o alçapão se fechou sozinho e o carvalho tremeu como serrendo. Naquela noite, Jonas e Clara se refugiaram no motel, o livro da ordem aberto entre eles. Clara começou a traduzir um trecho, sua voz baixa, quase hipnótica. Quero que você entenda o que estamos enfrentando, disse ela. As palavras a levaram a um relato de 1897, escrito por Elias Mendes, líder da Ordem do Véu. Elias descrevia a descoberta do carvalho, que, segundo lendas locais, crescia sobre uma fenda entre mundos. A Ordem acreditava que o Observador, uma entidade antiga, podia conceder conhecimento e poder, mas exigia sacrifícios, não apenas sangue, mas memórias. Eles usavam espelhos para capturar as almas de suas vítimas, oferecendo-as ao observador. Em troca, a entidade lhes mostrava visões do futuro, mas algo dera errado. Em 1903, durante um ritual, o observador se voltou contra a ordem. Elias escreveu: ele não é servo, ele é mestre. Os espelhos não o contêm, eles o libertam. O incêndio que destruiu a seita não foi acidental. Foi uma tentativa desesperada de selar o portal. Mas o observador sobreviveu preso no quintal, esperando Jonas. Ouviu o estômago revirado. Então por que ele está atrás de mim? Perguntou. Clara hesitou, seus olhos desviando. Porque você está aqui. E porque talvez haja algo em você que ele quer. Ela não elaborou. Mas Jonas notou como suas mãos tremiam ao virar as páginas. Os pesadelos de Jonas pioraram. Ele sonhava com sua ex-mulher, Mariana, e sua filha, Lívia, que não via desde o divórcio 5 anos antes. No sonho, elas estavam no quintal, segurando espelhos que refletiam seus rostos, mas com olhos brancos. Você nos abandonou, disse a Mariana, enquanto Lívia chorava. O som ecoando como o arrastar no quintal. Ele acordou suando, o telefone tocando. Era Mariana. Jonas, é sobre a Lívia, disse ela, a voz trêmula. Ela sumiu, disse que estava indo te encontrar. Jonas sentiu o sangue gelar. Lívia, com apenas 16 anos, não tinha como saber onde ele estava. Ele não contara a ninguém sobre a mudança. Clara ouviu a conversa, seu rosto pálido. É ele, disse ela, o observador. Ele está usando sua filha para te atrair de volta. Jonas quis protestar, mas lembrou do espelho na câmara do seu reflexo. Distorcido, ele pegou as chaves da caminhonete. Vamos agora. Eles chegaram à casa a uma aldeia, mas o quintal estava envolto em névoa, como se a noite tivesse se recusado a partir. Jonas chamou por Lívia, sua voz abafada. Então, ele a viu. Uma figura pequena parada perto do carvalho, segurando um espelho. Lívia gritou correndo, mas Clara o segurou. Não é ela, sussurrou Clara. Olhe bem. Jonas olhou novamente, e a figura se dissolveu em sombras, o espelho caindo na grama. A risada do observador ecoou.
e o quintal pareceu se fechar ao redor deles, os arbustos se movendo como se vivos. Jonas e Clara recuaram para casa, mas as portas não abriam. As janelas estavam cobertas pela mesma substância preta da noite anterior, pulsando como um coração. A sombra apareceu dentro da casa, agora com o rosto de Mariana, depois de Lívia, depois de Otávio. Você confiou nela, disse a voz apontando para Clara. Jonas virou-se para Clara, que estava pálida, segurando o livro com força. O que ele quer dizer? Perguntou a voz rouca. Clara baixou os olhos. Eu não te contei tudo, admitiu. Minha família, eu sou descendente de Elias Mendes. A Ordem do Véu não acabou. Alguns de nós sobreviveram. E eu fui criada para proteger o portal. Mas quando você rasgou o tecido, você quebrou o selo principal. O observador está mais forte agora. E ele quer você. Jonas sentiu a raiva crescer. Mas antes que pudesse responder, o chão tremou. E o espelho da sala se rachou, mostrando dezenas de rostos, vítimas da ordem presas pelo observador. A sombra avançou e Jonas agarrou o amuleto, que brilhou intensamente. A sombra recuou, mas Clara gritou: ele está no quintal. Precisamos selar o portal agora. Eles correram para fora, a névoa os engolindo. O carvalho parecia maior, seus galhos se estendendo como braços. Clara começou um ritual, desenhando símbolos na terra, enquanto Jonas segurava o amuleto, que queimava sua pele. A sombra reapareceu, agora com o rosto de Clara, rindo. Você não pode me deter, disse. Você é parte de mim. Jonas congelou. Part dele. Antes que pudesse processar, Clara terminou o ritual, e o carvalho rachou, liberando um grito que fez O.A.R. vibrou. A sombra sumiu, mas o quintal não estava em silêncio. Vozes sussurravam, e Jonas viu, ao longe, uma figura pequena menos Lívia, ou algo que parecia ela, desaparecendo na névoa. Jonas não dormia há dias. O motel, que outrora parecia um refúgio, agora era apenas uma jaula temporária. Os sussurros do quintal o seguiam, infiltrando-se em seus sonhos, onde Lívia, sua filha, aparecia repetidamente parada sob o carvalho, segurando um espelho que refletia olhos brancos. Clara, sentada à mesa do quarto, traçava símbolos freneticamente. M.M. caderno, o rosto pálido e os olhos fundos. Você não entende, disse ela, sem olhar para Jonas. O observador não quer apenas você, ele quer todos nós. Jonas segurava o amuleto de ferro, que agora deixava marcas vermelhas em sua pele, como uma queimadura. Lívia tá lá, ele murmurou. Eu vi ela no quintal. Clara balançou a cabeça. Pode não ser ela. O observador usa rostos para manipular. Mas se for, precisamos agir rápido. Eles voltaram à casa ao entardecer, o céu tingido de um vermelho doentio. O quintal estava envolto em uma névoa tão densa que mal se via o carvalho. Jonas sentiu um aperto no peito, como se o ar fosse sólido. Clara carregava o livro da Ordem do Véu, agora com páginas rasgadas e manchadas, e um saco de sal grosso. Vamos selar o portal de uma vez, disse ela. Mas sua voz tremia. Enquanto caminhavam pelo quintal, Jonas ouviu um grito abafado. Ele correu em direção ao carvalho, ignorando os avisos de Clara. A névoa se abriu, revelando Lívia menos, ou algo que parecia ela menos parada, com um espelho nas mãos. Pai, me ajuda! Ela chorou, mas seus olhos eram brancos, e sua voz ecoava com um tom que não era humano. Clara agarrou o braço de Jonas. Não é ela, mas Jonas se soltou, avançando. O chão sob seus pés cedeu, e ele caiu em um buraco que não estava lá antes. A névoa o engoliu, e ele ouviu risadas, não de Lívia, mas de dezenas de vozes. Todas familiars, todas O amuleto queimava, e Jonas gritou, sentindo algo frio e viscoso roçar sua perna. Jonas emergiu do buraco, ofegante, coberto de terra.
Clara estava ao seu lado, puxando-o. Você precisa parar de correr atrás dela, ela gritou. É uma armadilha, mas Jonas mal ouvia. Ele viu na névoa flechas de sua vida, menos o divórcio, as brigas com Mariana, o dia em que Lívia, aos 11 anos, disse que nunca o perdoaria por abandonar a família. As memórias eram nítidas, mas distorcidas, como se vistas em um espelho rachado. Clara o arrastou para casa, trancando a porta. Ela abriu o livro da ordem, apontando para uma página que Jonas não vira antes. Era um desenho de um homem, idêntico a ele, segurando um amuleto. Abaixo, uma anotação. O sangue do guardião é a chave. Só ele pode abrir ou fechar o portal. Jonas sentiu o estômago revirar. O que isso significa? Clara hesitou, seus olhos desviando. Você é descendente de Elias Mendes, Jonas, igual a mim. Sua família foi marcada pela ordem há gerações. O observador não te escolheu por acaso. Ele quer seu sangue para se libertar completamente. Jonas riu incrédulo, mas a risada morreu quando ele olhou para o quintal pela janela. O carvalho parecia maior, seus galhos se estendendo como dedos em direção à casa. E então ele viu Lívia novamente, agora dentro da casa porada na sala, segurando o espelho. Pai, por que você me deixou? Ela perguntou, mas sua voz era a do observador. A casa tremeu e as paredes começaram a rachar, como se o quintal estivesse invadindo. Jonas agarrou Clara e eles correram para o porão, o único lugar onde a névoa ainda não chegara. Lá encontraram outro espelho, idêntico ao do túnel, mas maior, com a moldura pulsando como carne viva. O reflexo mostrava não apenas Jonas, mas Mariana, Lívia, Otávio e rostos que ele não reconhecia, menos vítimas da ordem, presas pelo observador. Clara começou um ritual, desenhando símbolos no chão com sal e sangue. O dela, cortado de sua palma. Você precisa segurar o amuleto e enfrentar o espelho, disse ela. Seu sangue é a chave. Só você pode selar o portal. Jonas hesitou, mas a sombra apareceu, agora com o rosto de Elias Mendes, idêntico ao seu. Você é meu, disse a voz. Ecoando em sua mente, a perseguição começou. Jonas correu pelo porão, mas o espaço parecia se distorcer. Os corredores se alongando, portas surgindo onde não havia. A sombra o seguia, espelhos aparecendo em cada canto, refletindo seus piores medos. Mariana gritando que ele era um fracasso, Lívia chorando, Otávio rindo. O amuleto queimava e Jonas sentiu sua mente fraquejar, como se o observador estivesse arrancando suas memórias. Clara gritou do outro lado do porão. Use o amuleto, confronte-o. Jonas parou diante do espelho central, segurando o amuleto com força. O reflexo mostrou sua própria morte, ele enforcado nos galhos do carvalho, os olhos brancos. Ele gritou e o amuleto brilhou, rachando o espelho. A sombra recuou, mas a casa tremeu violentamente e o teto começou a desabar. Jonas e Clara escaparam do porão, emergindo no quintal. A névoa era agora um redemoinho e o carvalho pulsava como um coração. Lívia menos, ou sua imagem menos, estava lá segurando um espelho que refletia o próprio Jonas, mas mais jovem, antes do divórcio, antes do tudo. Você pode voltar, disse a voz dela, doce e cruel. Pode consertar tudo. Clara agarrou o livro, gritando. É uma mentira. Ele quer seu sangue. Mas Jonas estava hipnotizado. Ele deu um passo em direção a Lívia, o amuleto caindo de sua mão. Clara correu, empurrando-o para o lado e jogou seu próprio sangue no carvalho, recitando palavras do ritual. Ei, Arvor, gritou, um som que não era deste mundo. E a névoa se dissipou por um instante, mas a sombra reapareceu, agora com o rosto de Clara. Você não pode me deter, disse e avançou sobre ela. Clara gritou, empurrando Jonas para longe.
Termine o ritual, ela gritou, antes de ser engolida pela sombra. O espelho que Lívia segurava caiu, e Jonas viu, no reflexo, Clara sendo arrastada para a escuridão, seus olhos brancos. Jonas pegou o amuleto e correu para o carvalho, mas percebeu que Lívia não era uma ilusão. Ela estava realmente lá, atraída por sonhos enviados pelo observador. Pai! Ela gritou, mas a sombra a segurava, usando-a como isca. Jonas hesitou. O ritual incompleto. Ele precisava de sangue, seu sangue, para selar o portal. Mas isso significaria sacrificar Lívia. Jonas tomou uma decisão. Ele cortou a palma da mão, deixando o sangue pingar no carvalho, e recitou as palavras que Clara lhe ensinara. O quintal tremeu e os espelhos ao redor explodiram, cacos voando como navalhas. A sombra gritou, sua forma se desfazendo, mas Lívia caiu, inconsciente. Jonas a segurou, desesperado, enquanto o carvalho rachava, liberando uma luz ofuscante. Quando a luz diminuiu, Jonas percebeu que o quintal estava calmo menos. Mas ele não estava na casa. Ele e Lívia estavam em um vazio, cercados por espelhos infinitos, cada um mostrando uma versão diferente de sua vida. A voz do observador ecoou. Você me selou, mas eu sou você. Sempre fui. Jonas olhou para seu reflexo e viu Elias Mendes, depois Clara, depois si mesmo, todos com olhos brancos. Lívia abriu os olhos, mas não era ela. Você achou que podia me prender? Disse a voz do observador, saindo da boca de sua filha. Jonas gritou, mas o amuleto brilhou uma última vez. E ele acordou no quintal, sozinho. O carvalho estava morto, reduzido a cinzas, e a casa em ruínas. Lívia não estava lá, Clara não estava lá, mas o amuleto ainda pulsava em sua mão. Jonas fugiu, nunca mais voltando. Ele se mudou para uma cidade distante, mas os sussurros ouçavam. À noite, ele via espelhos nas sombras, refletindo olhos brancos. E em seus sonhos o quintal estava lá, esperando, com o carvalho renascendo, mais forte. Meses depois, Jonas recebeu uma carta sem remetente. Dentro, um pedaço de tecido idêntico ao que encontrara no quintal, com uma única palavra escrita em sangue. Volte. Ele jogou a carta no fogo, mas o quintal, ou o que restava dele, nunca deixou sua mente. E às vezes ele ouvia Lívia chamando, sua voz misturada ao arrastar lento, vindo de algum lugar que não podia explicar.